Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo João, estudaremos hoje a parte 2 do capítulo 3 e finalizaremos esse capítulo. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós finalizamos com o apóstolo João, falando a respeito de quem são os filhos de Deus, e ele vai mais além. Ele faz uma comparação com aqueles que são nascidos de Caim, com aqueles que são nascidos de Abel, que ele diz que Caim matou Abel porque Caim estava cheio de ódio no coração e que ele não temia a Deus. Já Abel agradava a Deus, temia a Deus e Deus estava com ele. E ele fala que quem ama o seu irmão, esse é um filho de Deus, esse é que agrada a Deus. E aqueles que odeiam o seu irmão, esses estão debaixo da ira de Deus. Vamos agora iniciar e finalizar o capítulo 3, ok? Versículo 13. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, quem não ama, permanece na morte. Olha só, o ódio é quem não ama o irmão, que odeia o seu irmão. Esse não está em Cristo Jesus. Esse está agradando as trevas. Mas quem ama o irmão, ama a Deus, tem o conhecimento da palavra de Deus, e essa pessoa já saiu da morte para a vida, porque Jesus Cristo diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a vida eterna, é a esperança que todos os cristãos autênticos têm a certeza de que, quando sair desse mundo, terá a vida eterna com Cristo. Continuando, versículo 15. Todo o que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A palavra de Deus diz que quem é homicida desde o princípio é o diabo, é o Satanás. Nele não há verdade, nele só há apenas o pecado, o ódio, a ira, o engano, a mentira. Ele é homicida. E quem seguir os ensinos do maligno, quem não amar o seu próximo como a si mesmo, quem matar o seu irmão, ou seja, o homicida, ele não reinará, não herdará o reino de Deus, nem aqui na terra e nem na eternidade, na sua plenitude. Continuando, versículo 17. Quem tiver bens do mundo e vendo teu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? O amor de Deus perdoa. O amor de Deus ama o próximo. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Quem tem uma condição favorável, quem tem uma vida estabelecida na graça de Deus, ajuda o próximo. O próximo é aquele que está precisando de alguma coisa, e o cristão autêntico, ele tem que ajudar o próximo.
Ele tem que ajudar o necessitado quando ele é solicitado. Por quê? Se você tem algo na sua vida, se você é uma pessoa bem estabelecida e alguém pede alguma ajuda a você, e você tendo condições e vira a cara, não ajuda aquele irmão, o amor de Cristo não está em você. E você não é um filho de Deus. E você é aquele igual o jovem rico, que apenas se preocupava com os bens materiais e o lado espiritual dele estava lá embaixo. Por quê? Porque ele queria ser uma ótima pessoa, mas que ninguém tocasse nos seus bens, porque ele achava que a vida dele aqui na terra, os bens materiais, seriam mais importantes do que a vida espiritual. Isso não existe. O reino de Deus aqui na terra, ele é espiritual, ele não é um reino terreno, ele não é um reino de coisas materiais, porque Jesus mesmo disse: não ajuntai tesouros aqui na terra, onde a ferrugem, onde a traça irá corroer, mas ajuntais tesouros no céu, onde lá a traça não vai acabar, a ferrugem não vai desmanchar aquilo que você tanto deseja, que é estar junto de Cristo. E para que você possa estar em Cristo Jesus, você tem que se esvaziar de si mesmo. Você tem que ter um coração puro, um coração transformado, um coração de amor fraternal, de amor diferente desse amor do mundo. Porque se você for querer trazer o amor do mundo para você, você vai estar no mundo que jaz do maligno. São os prazeres carnais, as coisas que agradam apenas a carne. Mas o amor fraternal, o amor ao próximo, o amor de Cristo resplandece nas trevas. É a luz determinando o poder da graça de Jesus Cristo. Continuando no versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Nisso conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. O apóstolo João, ele fala, sempre ele repete a questão do amor fraternal. E aqui ele fala que se nós praticamos o amor fraternal, se nós praticarmos a palavra, se nós formos praticantes da palavra de Deus, que apenas não sejamos ouvintes, mas que da nossa língua saia palavras de edificação, palavras de conforto, palavras de amor. Isso, o amor de Deus está conosco. Mas, se nós querermos agradar a nós mesmos pela nossa vontade e deixando o próximo de lado, o amor de Deus não estará conosco, e nós estaremos agradando aquele que é homicida desde o princípio. Versículo 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Se você tem o conhecimento da palavra de Deus, se você é um novo convertido, se você tem um novo coração transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, você passa a ser uma pessoa que sabe que Deus perdoa os teus pecados. Muitas das vezes o coração pode achar que não está fazendo alguma coisa que agrada a Deus, e você mesmo se condena. O próprio Espírito Santo te dá o convencimento. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus, o amor de Deus é maior do que os nossos pensamentos, maior do que o nosso coração, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, o poder transformador
de perdoar, o poder de transformar e o poder de salvar aquele que estava no pecado e que agora nasceu de novo. Versículo 21. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Nós sabemos que todo aquele que está em Cristo, nenhuma condenação terá, porque Deus perdoa os nossos pecados. E se nós temos a certeza de que nós não seremos condenados, de que o amor de Cristo está conosco, nós temos a certeza de que quando oremos, quando vamos orar ao Senhor, sabemos que Ele vai ouvir a nossa prece, vai ouvir a nossa oração e vai nos dar de volta aquilo que agrada a Deus, aquilo que está de acordo com a sua vontade, não com a nossa. Porque Deus sabe qual é a melhor vontade para nós. Continuando no versículo 22. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aqui é a fé, é a ordenança do amor de Cristo, a fé genuína, a certeza da salvação, porque nós temos a confiança plena de que Deus está conosco, de que Deus ouve as nossas orações, que quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós cumprimos os seus mandamentos, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo, nós somos considerados filhos de Deus, nós temos os nossos pecados perdoados, e nós temos a comunhão com Deus em oração, e Ele vai sondar os nossos corações e vai nos atender de acordo com a sua vontade, que é agradável. Continuando o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nós temos a certeza da nossa salvação. Nós temos a certeza que Deus nos perdoa. Nós temos a certeza da salvação. Nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, porque nós somos santuário do Espírito Santo. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em Cristo Jesus, Deus habita no nosso coração, faz morada, nos transforma, nos dá a certeza da salvação e da vida eterna. Portanto, meus irmãos, nesse capítulo 3, nós temos a reflexão de que, como criaturas de Deus, nascidos de carne, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e único Salvador, quando nós procuramos colocar a nossa fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus desce e habita no coração, e você é chamado filho de Deus, não mais criatura, mas que agora você pertence ao reino de Deus espiritual aqui na terra, e que você vai ser transformado diariamente nesse processo de santificação que durará até a tua saída desse mundo para a vida eterna. Portanto, quem ainda não tem esse privilégio, essa alegria de ser chamado filho de Deus, está na hora. Busque o Senhor de todo o coração, entregue sua vida para Ele, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em seu coração e você tenha a certeza da salvação. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos por sermos chamados filhos de Deus, por termos certeza da salvação, porque cremos no Senhor Jesus Cristo.
colocamos a fé genuína nele, e que ele é o nosso Senhor e Salvador, e que ele derramou todo o seu sangue naquela cruz para nos purificar de toda injustiça, Pai. E aqueles que ainda não têm esse privilégio, Pai, de te conhecer, de ter essa comunhão contigo, de pedir perdão, que o Senhor possa estar tocando nesses corações e trazendo eles ao arrependimento de pecados e à salvação e vida eterna contigo. Em nome de Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém.